Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou nessa tarde, meus irmãos, dando uma meditada na palavra do Senhor. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração na tarde desse domingo, meus irmãos. Uma palavra muito conhecida. E eu tenho por certo que Jesus vai falar contigo através dessa palavra. A palavra do Senhor, meus irmãos, que se encontra lá no capítulo 17 de Lucas. Capítulo 17 de Lucas, o versículo 11, que vai nos dizer assim: E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio entre essas cidades de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E quando ele os viu, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então um deles, quando viu que estava curado ou são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu a seus pés como o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os que foram curados ou limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, nós podemos observar aqui que a Bíblia está relatando, está falando, melhor dizendo, de 10 leprosos. Aleluia. E a palavra está dizendo aqui, no versículo 11, no capítulo 17, que Jesus, ele ia para Jerusalém, mas Jesus, ele tinha que passar pela cidade de Samaria e da Galileia para chegar até Jerusalém. E quando a palavra diz aqui, meus irmãos, no versículo 12, e entrando Jesus numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Por quê, irmão? Porque eles pararam de longe, porque lá no livro de Levítico, no capítulo 13 em diante, nós vamos ver que essas pessoas, esses leprosos, a lei levítica, ela exigia que esses leprosos eles ficassem distantes de outras pessoas. E a Bíblia diz que essa distância que os leprosos tinham que ficar afastados das pessoas seria aproximadamente 30 metros. Aleluia. 30 metros de distância eles tinham que ficar longe das pessoas. Eles não podiam ter contato com as pessoas. Eles não podiam conviver com suas famílias. Então, por isso que a lei, lá no livro de Levítico, capítulo 13 em diante, vai dizer que eles tinham que ficar aproximadamente 30 metros longe das pessoas. E lá no versículo 13, meus irmãos, nesse mesmo capítulo de Lucas 17, no versículo 13, vai dizer assim, ó: E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aleluia. Eles não tinham permissão para se aproximarem de Jesus. Eles não tinham permissão, meus irmãos, para se aproximar de Cristo ou de nenhuma outra pessoa. Por isso tinham que gritar para fazer-se ouvir. Como eles não conseguiam se aproximar de Jesus, aleluia, a situação deles era gritar. A única maneira que eles poderiam fazer é gritar. E deixa eu dizer algo nesta tarde: só grita quem necessita de um milagre.
só grita quem precisa de algo. Quem não precisa não vai gritar. Então a maneira que esses homens aqui no versículo 13 tinham para chamar a atenção de Jesus, a maneira que eles tinham era gritar, e foi o que eles fizeram. Eles gritaram. Eles gritaram. Eles diziam: mestre, tem misericórdia de nós. Olha aqui, meus irmãos. Sem dúvida, a Bíblia vai dizer que eles ouviam falar de Jesus. Eles já ouviram falar que Jesus fazia milagre, que Jesus já tinha realizado grandes milagres. A palavra está dizendo aqui, ó, sem dúvidas, eles tinham ouvido muitas coisas maravilhosas a respeito de Jesus. E nesse momento o milagre dos milagres estava ali, não muito longe deles. Quer dizer que Jesus não estava muito longe deles, meus irmãos. Jesus não estava longe deles. Porque a palavra está dizendo aqui no versículo 14: e quando ele os viu, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. No versículo 14, no versículo 13 eles gritaram. E no versículo 14, Jesus, ele ouve, escuta o grito desses homens. No versículo 14, Jesus vai parar porque Jesus ouviu o grito deles. E quando ele os viu, quer dizer, eles conseguiram chamar a sua atenção, eles conseguiram chamar a atenção de Jesus. Eu quero dizer para ti nesta tarde, se você precisa de algo da parte do nosso Deus, grita, clama, que Jesus vai te atender, ele vai te ouvir. Porque aqui no versículo 14, Jesus, ele escutou o grito desses homens. Jesus escutou o desespero desses homens. Aí Jesus diz assim, ó, e quando ele os viu, Jesus viu, eles conseguiram chamar a sua atenção. Aí Jesus diz assim para ele, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Esse comando assegurou a limpeza, porque só um leproso limpo podia apresentar-se ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Eles sabiam que tinham curado. Eles sabiam que tinham recebido a cura, meus irmãos. Eles sabiam, esses 10 leprosos sabiam que eles eram imundos. Eles eram imundos. Mas só que eles creram na palavra de Deus. Eles creram na palavra que Jesus falou para eles ir até o sacerdote. Eles creram, eles obedeceram a palavra que Jesus deu para eles. Eles obedeceram a ordem de Jesus. A Bíblia diz que eles partiram com a convicção de que isto era verdadeiro e foram imediatamente curados no caminho. Quando eles iam até o sacerdote, a Bíblia está dizendo aqui que na metade do caminho eles foram curados. Por quê? Porque eles obedeceram uma palavra. E nós, muitas das vezes, nós recebemos algo da parte de Deus, nós temos que obedecer a palavra de Deus, para que nós pudéssemos receber o nosso milagre. Lá no versículo 15, meus irmãos, vai nos dizer assim: então um deles, quando viu que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Um deles, eram 10. Um deles, quem é esse um deles, meus irmãos? Porque a Bíblia está mencionando que a Bíblia vai dizer que um deles, esse que voltou, era samaritano. Ele voltou, mas ele voltou glorificando a Deus em alta voz. E nós diariamente, irmão, diariamente, nós devemos glorificar a Deus. Porque todas as manhãs, quando nós levantamos, temos vida, saúde.
Muitas das vezes nós esquecemos de agradecer a Deus. Nós esquecemos de agradecer a Deus pelo dia, pela nossa saúde. Muitas das vezes nós levantamos pela manhã, só levantamos e vamos para o nosso trabalho e não tiramos 1 minuto, 2 minutos de oração para agradecer a Deus por mais um dia que se inicia. No versículo 15, esse homem voltou. Ele voltou para agradecer a Deus. E lá no versículo 16, e caiu a seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era samaritano. Ele caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra. Ele voltou glorificando a Deus. Mas lá no versículo 17, meus irmãos, lá no versículo 17, aleluia, Jesus vai fazer uma pergunta para esse samaritano. Jesus vai dizer assim para ele, e respondendo Jesus disse, não foram 10 os que foram curados ou limpos? Onde estão os 9? Aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe quem que eram esses 9, irmão? Porque a palavra está dizendo que era ingrato. Eles não voltaram a agradecer a Deus. Sabe o que eu quero dizer para você nessa tarde? Existem pessoas que recebem o milagre da parte de Deus. Existem pessoas que fazem várias campanhas na igreja, recebem o seu milagre, recebem a sua vitória e nunca mais voltam na igreja para agradecer a Deus. Sabe o que a palavra está dizendo aqui? São pessoas ingratas. Pessoas ingratas. Receberam a bênção de Deus, receberam a cura, o seu milagre e nunca mais colocaram os pés na igreja para agradecer a Deus. Foi o que aconteceu aqui com esses 9 leprosos, que Jesus faz a pergunta para esse homem. Não foram 10 os que foram curados ou limpos? E onde estão os 9? Porque só um voltou. No versículo 18, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Voltou só um. Só o samaritano voltou para agradecer a Deus. Lá no versículo 19, meus irmãos, e disse-lhe, olha o que Jesus disse para ele, porque lá no versículo 16 ele caiu a seus pés como o rosto em terra, dando graças. O samaritano caiu aos pés de Jesus. Mas lá no versículo 19, meus irmãos, Jesus diz assim para ele, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus, ele é especialista em levantar pessoas que estão caídas, meus irmãos. Glória a Deus. A palavra está dizendo aqui, meus irmãos, no versículo 19, revela o fato que ele não foi só curado, mas ele foi salvo. Ele recebeu a cura da lepra e ele foi salvo. E Jesus salvou ele. Não sou eu que estou inventando, irmãos, é a palavra que está dizendo aqui, irmão. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Quem obedece a Deus, quem é obediente a Deus, Deus tem grande vitória. Deus só não cura, Ele salva. Desses 10, só um voltou. E que você, nessa tarde, aonde você estiver, você vai ver esse vídeo, que essa palavra possa falar com o teu coração. E quando você receber o seu milagre, não esqueça de voltar, agradecer a Deus. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus e que você tenha um domingo abençoado.
Em nome de Jesus, fica com essa palavra, meus irmãos. Fica com essa palavra e que Deus lhe abençoe a sua família, seu lar, seu casamento, seus filhos, seu esposo, sua esposa. Que Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus.